E vamos falar sobre democracia. Aconteceu uma coisa muito grave. E agora eu estou vendo um monte de gente dizendo assim, não, ele não quis dizer bem isso. Veja bem, o que ele está dizendo é incrível. Eu já disse aqui uma vez, vou dizer de novo. Eu me fiz jornalista no período que a imprensa brasileira tinha voltado a defender a democracia. Tinha voltado a defender a democracia. A imprensa brasileira que ajudou a dar o golpe de 64, com raríssimas exceções, e as exceções se perderam, aderiu à democracia depois, de forma importante, e eu me formei jornalista nesse período, com todas as vênias, aqueles companheiros, colegas, jornalistas que enfrentaram, né, a ditadura. Eu espero que saiba de novo fazê-lo. Espero que saiba de novo fazê-lo. E isso não... infelizmente não está assim tão óbvio. Infelizmente não está assim tão óbvio hoje em dia. Coisas estranhas estão acontecendo. Não é? O senhor Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista à Folha de São Paulo. E nessa entrevista à Folha de São Paulo, ele defende abertamente um golpe de Estado em 2027, a depender das circunstâncias. Não, isso aqui não é uma superinterpretação que eu estou fazendo, não. Foi aquilo que ele falou. Foi aquilo que ele falou. E a partir de agora, a imprensa brasileira tem uma tarefa ou se ajoelha aos pés de golpistas. Não tem alternativa. Porque ele defendeu um golpe necessariamente militar. E eu vou explicar por que é. Mas ele está anunciando que existe um contrato de gaveta para dar um golpe. Os pré-candidatos bolsonaristas teriam feito um contrato de gaveta com Bolsonaro para atropelar o Supremo. Ele está falando isso, não sou eu. Porque não há escapatória para o que ele disse. Tentar minimizar a importância do que ele disse por razões meramente políticas. Não, isso não vai ajudar o Lula, não. Bando de sacripanta. Basta que a gente passe a defender a democracia. E aí, na defesa da democracia, cada um defende o que quer. Bata no Lula à vontade, mas defenda a democracia. É impressionante isso. Aí vem com essa conversa mole, petista é o diabo que o carregue. Eu dei uma entrevista ao Flow, ali eu falo como entrevistado, que está indo muito bem, infelizmente. E ali vem sempre a questão, por que virou petista? Eu? Petista? Não. Eu nunca fui fascista. Não sou. E tenho horror. E se alguém fala o que esse senhor falou sendo senador, ele deveria ir para o Conselho de Ética. Nos bons tempos ele iria. Isso que ele falou jamais seria admitido no Senado da democracia, da redemocratização. Jamais. O problema é que a imprensa hoje também está vivendo um período meio pré-64. Namorando com teses autoritárias. Absurdas. Porque é a fala dele, eu não estou inventando nada. Vocês vão ouvir áudios da entrevista dele à Folha, que a Folha tornou disponível. Disponíveis os áudios. O áudio, né? A gente fez aqui, pegou trechos. Não se fala a palavra golpe, porque, pode não parecer elegante, meu querido Lucas. Não vamos falar em golpe.
Mas é de golpe que você está falando. É de golpe que você está falando. E insisto, ele diz que tem um contrato de gaveta. Eu escrevi sobre isso essa madrugada. Essa madrugada, né? Fim da noite de ontem. Contrato de gaveta. Ameaçando o Supremo. Ameaçando e dizendo, não é ameaça. Não é ameaça. E eu acabei de ler um troço dizendo assim que ele só estava admitindo como indulto é difícil. O quê? O que é? É uma perda de pudor, assim, de vergonha mesmo. E eu vou me fixar nas palavras, porque as palavras fazem sentido. O Lucas, muito contestador, do nariz empinado, vai falar assim, mas o contexto muda tudo. Eu sei, Lucas, que o contexto... O Lucas, o doido, não falei nada. Mas é que eu percebi as vibrações que vinham. Leitura. Não falou, mas pensou. Pensou, peguei aqui. Já contei aqui, né, Arthur? Lá em Dois Corgos, truco. Seu truco, quando você xinga o cara no truco, falando que ele é um F da P no truco, lazarento no truco, é que ele é bom. É o contexto que muda. Mas aqui o contexto do colega Flávio piora tudo. Porque ele fala, reitera, volta ao assunto, até revelar que tem o acordo secreto. E eu quero saber agora quem foi que fez. Vamos lá. Meninos, o que é que ele falou propriamente sobre indulto? Vamos fazer a cabeça aí, vamos pro vídeo. Vamos lá, Reinaldo. O senador Flávio Bolsonaro disse que o candidato que receberá... Pode ir por cabeça já, querido direto. Vamos lá. Tá bom? O indulto aí. Isso. Vamos ouvir o trecho em que o senador disse que o candidato apoiado por Bolsonaro terá que se comprometer com o indulto e com a imposição dessa medida ao Supremo. Muito além disso, né? Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso que estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, eu não sei qual seria o instrumento a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Entenderam? Então, nosso candidato tem de se comprometer com o indulto e com a imposição do indulto. Porque ele mesmo admite que se der um indulto, o Supremo vai dizer que não vale, porque não vale. Só que ele disse que o PT entraria com habeas corpus. Habeas corpus, pelo amor de Deus. O grande dono da loja de chocolates. O Willy Wonka da venda de chocolate. Com seus bombons recheados de truculência e recobertos de impostura. A grande fábrica de chocolate tem uma dissidência aqui em casa. Que eu não gosto do filme do Tim Burton. Minha mulher adora o Tim Burton. Acho chato. Gosto do original. E o terceiro eu não vi. O grande vendedor de chocolate. Habeas corpus
Você fez direito e está dizendo que não cabe habeas corpus. É outro instrumento. E sim, seria inconstitucional. Seria inconstitucional. Mas aí ele diz, o candidato tem de se comprometer. Então, Lucas, vamos pro item B. Tem que ser como? Como tem que ser? Vai, vamos lá. Na entrevista da Folha, o senador Flávio Bolsonaro não deixa margem para interpretação, Reinaldo. Ele defende abertamente um golpe, a depender das circunstâncias das quais a gente já falou por aqui. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, não estou fazendo tom de ameaça, eu estou fazendo uma análise de cenário, que é algo real que pode acontecer ou não pode. Então, Bolsonaro apoia alguém, esse candidato se elege, dá um indulto ou faz a composição aqui com o Congresso Nacional para aprovar uma anistia, 2, 3 meses isso está concretizado, aí vem o Supremo falando inconstitucional, volta todo mundo para a cadeia. Não dá. Isso não dá. Certamente o candidato que o presidente Bolsonaro vai apoiar vai ter que ter esse compromisso, sim. Força. Lucas Arthur, digamos que se eleja a Michelle. Vai chegar e vai fazer o quê? Vai arrombar a porta do Supremo na porrada? Ou ela ou qualquer outro. Só estou falando que ela é uma pessoa que... Ou então vai lá falar línguas estranhas, a porta do Supremo se abre, porque a porta do Supremo entende língua estranha, e a porta do Supremo se abre. Vai lá e enche de bolacha os ministros, é isso? Ou então o Eduardo, digamos. Ou o Tarcísio, quem sabe? Aliás, o Eduardo hoje já deu um recado para o Tarcísio, num sinal de que a minha interpretação sobre o vídeo do Tarcísio estava certa, né? Já vamos falar disso. Que o Tarcísio andou se dizendo, Lucas, uma mistura de Abraão com Moisés. Nada menos. Nada menos, né? No Brasil tem um monte de gente que, na verdade, é uma síntese dos três patetas, não estou dizendo que é o caso dele necessariamente, mas que se acha a encarnação do patriarca dos patriarcas. Mas vamos lá. Não vai ser na porrada, vocês concordam? Não, né? O presidente chega lá e... Alô? Abre essa zorra aí! O que foi? Quero bater nos ministros. Reveja isso tudo. Quem vai abrir a porta? O Fux? O André Mendonça? O Nunes Marques? Para bater nos outros? Então, a força teria que ser... Quem usaria a força? O presidente, segundo o artigo 142, e voltamos ao artigo 142 da Constituição, é o chefe supremo das Forças Armadas. Teria de ser militar. Voltamos à interpretação errada, do artigo 142 da Constituição. Até o Fux disse que as Forças Armadas não são poder moderador. Até o Fux, que vai absolver Bolsonaro. Como é que eu sei que vai? Porque eu não nasci ontem. E eu costumo adivinhar o tamanho do gigante pela pegada. Até ele. Isso aqui é ameaça de intervenção militar no Supremo. Demonstrem que não. Como seria feito? Como seria feito? Ai, que exagero. Meu exagero? Desculpem, meu paradigma é a democracia. Eu não gosto da decisão do Supremo. Recorra. Foi não gostando da decisão do TSE, do Supremo, etc., que tentaram dar o golpe. E aí, vocês se lembram, rapaz, e todo mundo que nos ouve, que o Gonet, o brilhante Paulo Gonet, perguntou ao Bolsonaro se ele considerava que mobilizar Forças Armadas
para prender autoridades e rever o resultado da eleição se ele considerava que isso estava dentro das 4 linhas, como se diz. Vocês lembram a resposta que ele deu? Foi a seguinte: culpa de quem? Do Alexandre. Como? Ah, a gente recorreu contra o resultado, aí o Alexandre multou a gente. Ah, eu não tinha mais com quem falar, fui lá com os militares, pô, que é com quem eu convivo. Ah, bom. Só não disse que o recurso com o qual eles entraram pedia anulação de milhares de urnas apenas para presidente da República, com dados falsos. Por isso que levaram a multa de 22 milhões. E agora aqui o Flávio vai dizer que a culpa é do Alexandre. Porque aí se pergunta, a pergunta é sobre a alternativa. Que alternativa? Ele já disse que não tem. Aliás, ele foi honestíssimo. Perguntaram que alternativa. Ele disse, não, eu não estou falando de alternativa. Eu estou falando de golpe. Porra. Só não falamos o nome aqui. Não, porque somos educados, cafezinho, água e golpe. Pode soltar o vídeo direto aí, vai. Aí a confusão. Não, mas aí eu estou falando fora das 4 linhas. Porque aí não tem mais remédio que exista para você fazer uma pessoa insana como Alexandre de Moraes voltar para a normalidade, voltar a ser um juiz. E não achar que é o dono do Brasil, que tem a própria lei, o próprio Código Penal dele, que tem a própria Constituição dele. Então, o que eu estou falando é isso. Vai chegar num ponto que isso pode vir a acontecer no futuro. E vai ser muito ruim para todo mundo. Eu tenho certeza que ninguém é isso. Eu vou fazer o que eu puder, o possível e o impossível, para que não se chegue a esse ponto. Mas é um cenário que pode acontecer. Assim, aí vai ter que acontecer alguma coisa, porque certamente, se você está vendo que a Constituição não está sendo respeitada por quem deveria protegê-la e cumpri-la, a gente está falando de uma ditadura. Se você está falando de uma ditadura, aí qualquer coisa está valendo. É igual guerra. Na guerra, qualquer coisa está valendo. Isso vai ser ruim, péssimo para o país, péssimo para a política, péssimo para o Supremo, para o Congresso, para o plano, para todo mundo. Então, obviamente, que o presidente, na hora de escolher um candidato, como a sua pergunta, ele vai levar em consideração isso. Agora, se compromete em fazer o quê? Eu não sei. Não sei, mas alguém que tenha a disposição, né, de alguma forma, fazer com que o Supremo respeite os demais poderes. Fazer com que o Alexandre de Moraes não continue sendo o dono dos votos de outros ministros lá, como parece que acontece. Quando foi, desde a redemocratização, aliás, inclusive durante a ditadura, hein? Claro, porque a esquerda estava nos porões ou estava calada, mas mesmo a direita. Quando foi que um senador falou em luta armada? Ele está falando de luta armada. Ele está falando de luta armada. Ele está ameaçando o Supremo e processo político com luta armada. Vocês imaginem se é um senador de esquerda a falar isso. Vocês imaginem se um líder do MST fala um troço como esse, o que ia acontecer. Vocês imaginem um líder do MST discursando no Congresso e falando ou é como a gente quer ou é guerra. O que é que ia acontecer? O que é que a Frente Ruralista ia falar? O que é que a Frente da Bala ia falar? E ele fala com ar tranquilo, como quem diz hoje é segunda-feira. Eu estou usando o dia de hoje como referência, né? E aí, nas reinterpretações do que ele disse, vamos dar um jeito aqui no que o Flávio disse, porque senão fica parecendo muito agressivo. Olha, o Flávio, sabe o que é, gente? Gente, tem jeito mais honesto de ganhar vida, pelo amor de Deus. Não tem? Deve ter. Certamente há. Milhões de brasileiros fazem isso todos os dias. Que não seja paparicando golpista e tocando flauta para golpista.
Agora sim. Lucas ou Arthur? Quem que agora? Sou Eu. Você ou eu? Sou eu? Lucas. Sou eu. Lucas. Eu falei primeiro. Falou primeiro. É. Seja lá quem Ganhei. for. Não falou, mas pensou. Não falou, mas pensa. Quem será? O Lucas vai revelar. Quem? Vamos ao trecho agora, Reinaldo, em que Flávio dá a entender que existe uma espécie de contrato de gaveta com esses candidatos à presidência. Ninguém vai assumir isso. Quem vai assumir que eu sou candidato eu sou candidato que vai fazer isso ou fazer aquilo? Ninguém vai assumir isso. Então não adianta ficar especulando nomes aqui. Mas assim, eu acho que vai ter que ter, né, de alguma forma, uma habilidade para evitar que isso aconteça e ao mesmo tempo que as coisas voltem à normalidade no Brasil. E, mais uma vez, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, né, sempre fui ponte, eu sempre fui de construção. Eu estou usando esse espaço aqui agora, não é para ameaçar ninguém, é para causar uma reflexão. E eu estou disposto aqui de ser um canal aberto para pensar junto o que dá para fazer. E eu estou insistindo que o caminho, a saída honrosa para todo mundo é a anistia. É verdade, o Lucas observou, tem uma pipa ali pendurada atrás com a cara dele. É. Oh, Jesus. Cristo Vocês sabem Redentor. fazer a pipa muito bem. Sei fazer pipa muito bem. Sei fazer pipa muito bem. E também o que a gente chamava no meu tempo de Maranhão. Vocês sabem o que é Maranhão? Não. Rabiola? É aquele papagaio que é meio... É um losangular, Sim. tá? Sim. A gente chamava de Maranhão. Tinha seu rosto, não? E pipa sabia fazer muito bem. O que é uma rabiola? Rabiola é o que dá sustentação, não é? Aham. O Peso. Lucas não sabe nem o que é uma rabiola. Não, sei. Ah, bom! Sei. Esses meninos hoje, só jogo eletrônico. Não, já Sabe empinei fazer rabiola? Fazer, não. Nunca fez? Não. Não sabe fazer pipa? Não. Nunca fez pipa? Nunca fez uma rabiola? Não, nunca fiz a rabiola. Já empinei a pipa, mas nunca feita por minhas mãos. Tá um menino de apartamentos, tudo fechadinho. Na minha época. E a pipa com a cara do Flávio. Eu vou encomendar uma para você, Lucas. Obrigado. Notaram? Tem contrato de gaveta. Aí ele diz assim, não, quem vai fazer isso não conta. E hoje me mandaram um troço aí, nem sei de quem, também não interessa, diz que assim, há quem considere no bolsonarismo que a pessoa mais própria para fazer isso seria o Tarcísio. O Tarcísio seria próprio para o quê? Dar um indulto e ameaçar o Supremo? É por isso que eu acho que a imprensa tem uma obrigação moral, política, profissional, democrática, que é perguntar aos candidatos do bolsonarismo: o senhor ou a senhora se comprometeu a conceder indulto aos condenados e a dar um golpe caso o Supremo venha considerar o procedimento inconstitucional? O senador Flávio Bolsonaro informou que essa é uma exigência para contar com o apoio do ex-presidente. O senhor ou a senhora passaria por cima do STF em 2027 ou apoiaria alguém com tal disposição? É preciso responder. Vai ser o Tarcísio? Eu quero saber. Uma coisinha aqui. A defesa do Jair Bolsonaro pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação da delação premiada de Mauro Cid no processo da trama golpista, depois das revelações, das mensagens que teriam sido trocadas, etc. Não vão conseguir anulação, né? Acho que não vão. Se conseguir conseguir anulação, porque participou de um debate em rede social, se conseguisse anulação, né, isso em nada mudaria as provas, não anularia as provas. Sabe que não dá. Eu já disse que tática é essa. Essa tática é para ficar cobrindo o processo de legitimidade, para lá adiante
Ah, o Flávio, como é mesmo? Vamos dar indulto para todo mundo, porque esse Supremo faz muitas ilegalidades. Se não fizer, então alguém vai atropelar o Supremo e vai lá e vai mobilizar os militares para botar para correr os ministros, não sei o que tal, né? Aí não sabe se vai ser o patriarca dos patriarcas que fará isso. Imagine Arthur, imagine Lucas e o Tarcísio, tal qual Moisés, levantaria a vara e as águas invadiriam o Supremo, inundariam tudo. Que águas, Reinaldo? Ah, lá do Lago Paranoá. Tá longe, mas aí inunda toda Brasília, vai aquela merda toda. Hein? Querem que eu diga o quê?